de novo Stegosaurus. Hoje eu não sei ainda o tópico do vídeo, tá? Eu só sabia que eu ia gravar, então eu ainda tô meio refletindo se vai ser alguma coisa a respeito de mudanças. Não sei lá, cara, porque eu só dei continuidade porque eu queria falar, porque eu mencionei no vídeo anterior. Eu acho tão bonito aquelas pessoas que falam assim, se vocês não viram, eu vou deixar aqui nos cards. Eu ainda não sei fazer isso, tá? Se eu souber, eu vou deixar. Se eu não souber, sinto muito. Mas dá uma olhadinha aí no meu canal que vocês vão acabar vendo. No finalzinho do vídeo, eu cheguei a mencionar a respeito dos meus piercings, né? Que alguns deles eu não coloquei necessariamente por estilo. Coloquei porque eu queria ser enxergada. E se for a respeito disso, nossa! Eu tenho tanta coisa a acrescentar. Vocês não fazem ideia. Porque eu já tive a minha geração. Minha geração não, a fase. Bom, não sei dizer se é fase. Fase não é muito minha praia de falar, porque na minha época que eu tive mais probleminha, sabe? Bem profundo. Na minha época que eu mais tive, eu não gostava da palavra fase, né? Porque eu ficava pensando se é uma fase, tem começo, meio e fim. E eu queria saber quando era o começo, meio e fim. Mas o que eu quero dizer é que foi só um período ali, sabe? Então, teve um período ali que eu já fui emo, hippie, gótica, rock, inúmeras coisas. Nunca fui clean girl. Isso nunca passou por mim. Mas não que eu desgoste da ideia, tá, gente? É só porque, sei lá, acho que eu não me vejo assim, não. Não sei explicar. E tudo isso, partes, porque a gente, na adolescência, tenta construir a nossa personalidade, a nossa característica. Só que, em partes, também para se pertencer, né? Tem os dois lados aí da moeda. E se for pra questão de pertencimento, nossa, já fiz tanta coisa. Ixi. Falar pra vocês, ai, Jenny, você se arrepende? Não, cara, pior que não, foi uma fase gostosa até. Complicada, né? Muito complicada, porque eu aceitei muitas coisas em prol de aceitação, mas a gente cresce, né? Bom, voltando ao assunto, o meu primeiro piercing, que eu lembro assim, fora os da orelha, né? Os da orelha, eu acho que o primeiro eu coloquei, eu tinha uns 13 anos, que foi 2 da Helix aqui em cima. Acho que é Helix que fala, toda argolinha. Eu vou colocar a foto aí pra vocês verem. E da minha própria orelha mesmo. Eu tive 2 piercings específicos naquela época. E aí abriu alas pra eu ter mais, né? E o corporal, o primeiro que eu tive, foi aos 14, que foi o da língua, né? Esse piercing, eu lembro que eu trabalhava no restaurante onde ela era chefe. E eu era caixa, né? Ela era, no caso, chefe de cozinha lá. E eu, atendente e caixa. E aí eu cheguei pra uma das funcionárias dela, meio que tentando atacar, sabe? Falando assim, vou pôr um piercing e tal. E aí ela pegou, já era mais velha, falou assim, tá bom, monta aí no carro, eu te levo lá. Eu falei, oi? Aí ela falou, eu te levo. Eu fui. Aí, ok, fui, furei. Foi algo que eu achei até que tranquilo, achei que ia doer muito pior. Aí, cheguei pra trabalhar, mal conseguia falar. E mamãe me olhando com aquela cara, que eu acho que vocês conhecem, né? De uma mãe que não aprova nem um pouco aquela atitude, com razões, tá? Eu não tiro a razão dela, não, tá? Eu tava completamente errada. Um dia se viu uma menina de 14 anos, sem autorização alguma, só simplesmente chegou e falou assim, vou pôr um piercing, né? Um piercing ainda na língua, né? Então, não tiro as razões dela,
mamãe estava completamente certa. E acho que se fosse pra eu, tipo assim, tu se arrepende do piercing? Cara, não. Eu acho que se eu só tivesse a oportunidade, eu teria colocado mais velha. A questão é essa. E como eu sei que eu coloquei mais pelo quesito de chamar atenção, não necessariamente porque é meu estilo, foi algo que impactou muito na minha forma de vida, sabe, de visão mesmo. E dentre eles, eu coloquei também esse bridge, esse aqui. E esse aqui até que funcionou, viu? Mas eu chamei a atenção de outras pessoas. Esses dias uma guria, eu tava numa pizzaria com uma mãe e uns colegas dela. E aí uma menina aleatória, assim, eu acho que ela tinha uma faixa etária de uns 12 anos. Eu digo julgando pelas características dela e pelo grupo que ela estava, né? Não digo que eu esteja certa, talvez ela tenha até uns 14, mas não era mais velha do que isso, porque todos ali tinham mais ou menos essa faixa etária. E ela tinha vários piercings também no rosto, na orelha, vários piercings mesmo, só não tinha nenhuma tatuagem, né? Foi uma coisa que eu reparei. E ela olhou assim, chamou na verdade a moça que tava na minha frente, falou assim, ai, chama a moça aí que tá na sua frente. Aí a moça me chamou. E eu olhei assim, confusa, sem entender nada. Aí ela apontou assim pro meio da testa dela e falou assim, doeu? Aí eu, oi? Ela, o piercing, o bridge, doeu? Eu peguei e falei assim, cara, o nóstril, que é esse aqui, doeu mais do que o bridge, né? Então, pra tu que tem, que ela tinha também, né? Vai ser de boa, cara, apesar que dor é relativa, né? Ela pegou e falou assim, nossa, que massa, eu tenho muita vontade de colocar, eu achei muito legal, estiloso e tal. E ela começou a puxar assunto do quesito assim, cara, tu tem um estilo muito massa. Tudo bem que naquele dia eu tava arrumada, né? Vamos por assim dizer, eu não estava tão capenga. Que eu me lembre, eu estava usando uma calça vinho pantalona, uma camisa colada vermelha de gola alta e uma jaqueta. Uma jaqueta. Eu não lembro se eu estava com o meu All-Star ou se eu estava com o meu sapato Mary Jane. Eu não lembro. Eu acho que eu estava com o All-Star porque eu ia num evento que ia ter num pub. E aí eu tava de All-Star no dia. Então eu tava até que arrumadinha, vamos por assim dizer. E aí ela super falando assim, que gostou do meu estilo, que ela ia fazer com certeza aquele piercing. E que ela já teve também muitos piercings. E ela tem muita vontade de fazer tatuagem. E aí ela perguntou se eu tinha, eu falei que tinha. Mas ela falou assim, nossa, e com quantos anos tu fez a sua tatuagem, né? Porque eu tenho muita vontade de fazer. Aí eu peguei e falei assim, eu fiz com 18. E lhe aconselho a fazer o mesmo. Aí ela falou assim, cara, mas por quê? Tipo, os meus pais são muito de boas quanto a isso. Eu peguei e falei assim, meu anjo, se eu fosse fazer a tatuagem que eu queria fazer quando eu tinha os meus ali 14 anos, chutando ali pela faixa etária dela, eu ia ter tatuado o Sasuke bem grande aqui no meu antebraço. Ia ter feito todas as esferas do dragão aqui, do Dragon Ball no outro lado. Ia ter tatuado um Pikachu muito imenso. Então, tipo assim, tudo quanto é coisa de anime que eu assistia na época, eu ia querer tatuar. Eu ia, nossa, ainda bem que eu não fiz nenhuma tatuagem antes dos meus 18. E eu mudei muito, né, minha cabeça, minha forma de pensar, minha forma de agir. Não me arrependo da minha tatuagem. Ela também é uma tatuagem bem escondida e tem muito a ver com a minha personalidade de hoje, né? Pode ser que um dia eu vá me arrepender, sei lá, mas eu não vejo ela, então eu acho que enjoar não vou, né? Porque eu realmente não vejo ela. Se fosse ainda algo que eu visse, né? Bom, mas quando essa menina falou isso pra mim, me veio o start na minha cabeça, porque eu olhei pra mamãe que tava do meu lado e ela fez assim, ó.
Mamãe não tava julgando só o fato da menina querer saber do piercing. Tava julgando também as vestimentas da menina, o fato dela estar num grupo onde mais adolescentes daquela idade estavam, né, bebendo. Então, mamãe julgou inúmeros fatores. Só que ela olhou assim pra minha tese e falou assim: por que você não tira isso daí? Tipo, o que isso agrega em ti? Eu lembro de ficar levemente chateado. Tipo assim, cara, isso aqui é meu estilo, tá ligado? Não entendo por quê. E aí eu fui parar pra pensar, será que é realmente estilo? Eu sei que tem gente que põe por estilo, inclusive eu acho muito massa. Nossa, vocês têm um estilo maravilhoso. Eu tenho algumas fotos aqui naqueles posts do YouTube, onde mostra os demais piercings que eu tenho. Eu achava muito estiloso na época. Tenho piercings na boca, eu tinha no septo também. Enfim, muitos piercings. E depois um dia eu conto a história do porquê que eu perdi cada um deles, né? Mas eu sei que tem pessoas que usam por identificação, porque realmente usam porque gostam, porque é estiloso. Agora, no meu caso, não foi assim. Como eu falei pra vocês, eu usei porque eu queria chamar a atenção. De certa forma, eu consegui. E hoje não faz mais parte de quem eu sou. Eu não me identifico mais dessa forma. Acho que passei por muitas coisas para conseguir identificar que talvez aquilo não fosse o que eu achava ideal, sabe? Ter esses piercings, eu sabia que era uma forma de protesto, mas eu já protestei. Eu já falei o que eu tinha que falar. E não sei se vocês conhecem o termo MBTI, que é um teste de personalidade. Esqueci o nome do coreano que inventou. E ele dita a sua personalidade composta por 16 personalidades, mas eles têm fragmentos, né? Então tem, por exemplo, as inferiores, as terciárias e tudo mais. Eu mesmo tenho um F na terciária. Não é muito bacana, né? Ainda bem que eu não tenho a minha última na FI. Mas enfim, isso é papo de nerdola. Não vou falar isso aqui agora, né? Um dia, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre. Mas, por enquanto, não. Misericórdia. Porém, eu sou INTJ. Isso desde que eu me entendo por gente. Ai, por que tu tá falando disso do nada? Não é a questão que é do nada. É que é normal as pessoas mudarem de MBTI conforme elas vão evoluindo na vida, né? Conforme elas vão sei lá, crescendo. E no meu caso, eu sempre oscilei de INTJ-T para INTJ-A. E eu ficava oscilando. Hoje, inclusive, eu sou INTJ-T. Fiz o teste tem pouco tempo e hoje eu já entendo muito mais de MBTI e eu sei que eu me identifico até mesmo pelas classificações como INTJ. Cheguei a cogitar a possibilidade de ser ENTJ, mas é I mesmo, não tenho o que dizer, sou I. E, enfim, eu já vi pessoas que mudaram, por exemplo, mamãe teve uma época que ela era ESFP e ela foi pra ESFJ, entendeu? Tipo, muda algumas coisinhas. E tá tudo bem. Faz parte da vida você mudar. Faz parte da vida tu não se identificar com algo, tu ter novos pensamentos, tu ter novas idealizações. Eu mesma tenho muitas delas, particularmente falando, né? Mudei muito conforme a minha vida foi progredindo. Teve muitos pensamentos que antes eu tinha, que hoje eu já não tenho mais. E dentre eles, querer chamar a atenção. Né? Eu sei que tem alguns também que eu fiz, foi porque foi numa época muito crítica da minha vida, na qual eu queria sentir dor para saber que eu estava viva. Né? E isso é um tópico muito mais profundo, na qual um dia eu vou fazer um vídeo só sobre, porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir. Eu sei que tem pessoas que precisam passar por isso.
sei que tem pessoas que precisam ouvir alguém falando uma palavra na qual não é de julgamento, sabe? É só de compreensão. Porque tem pessoas que faz sentido precisarem de correção, faz sentido precisarem de pulso firme, mas nem todo mundo é assim. Às vezes as pessoas elas só querem ser um pouco compreendidas. E no mundo onde as paredes tapam os ouvidos, é muito difícil ter alguém que lhe ouça, né? Ter alguém que lhe compreende. E é isso que eu quero trazer aqui pro canal. Eu sei que eu falo rápido às vezes, quando eu tô muito ansiosa com algum assunto. Eu sei que eu mal me arrumo, meus vídeos têm pouca edição. Depois eu vou fazer uns vídeos aí passeando por aí que baixa qualidade. Não quer dizer que eu não queira mudar, tá bom? É que eu cansei da vida inteira ficar esperando o momento certo de um dia eu ter uma câmera, de um dia eu ter uma lapela e, né, esse momento não chega. Então, eu peguei com o que eu tenho, que é um celular, gravei as minhas idas ao trabalho, gravei as minhas idas do curso, da faculdade, e vou soltar por aí, porque é algo que eu gosto, é algo que faz sentido pra mim. É tipo um vídeo do Baca Gaidin brasileiro, né? Tem o Gaidin, só o Baca. Enfim, eu quero trazer muito conteúdos assim pra vocês que sejam confortáveis, né? Às vezes eu acho que a gente precisa de conforto na sociedade em que vivemos. Eu entendo que é difícil às vezes levar uma linha de raciocínio longa com alguém que só tá falando no vídeo e na qual vocês não estão interagindo. Mas se vocês pegam a minha mensagem, cara, amém, irmão, é isso, é o que precisamos, tá ligado? Ai, minha perna dormiu. Também tô tanto tempo sentada assim. Bom, galerinha, agora nesse momento eu vou ir lavar as minhas mãos, porque eu acho meio esquisito, né, eu tocar o meu piercing assim. Olha só, temos uma evolução, né, nesse vídeo vai ter edições. Então eu não vou ficar deixando aqui o vídeo tocando enquanto eu vou lá lavar a mão. E é isso. Mas eu vou tirar os meus piercings, pelo menos os que não fazem mais sentido pra mim. E é isso, cara. Já volto. Ai, ai. Credo, eu tô velha, gente. Socorro. Olá. Voltei. Bom, os que eu pretendo tirar é o bridge, o nóstril e o da língua, né? Os da orelha eu gosto, né? Pretendo até ter mais. Eu já tive muitos, tirei a maioria, perdi alguns. Então, os da orelha vão manter. Mais pra frente um dia eu ainda faço mais, só que esse é por estilo. Eu sei que os da orelha são estilo, não tem nada a ver com querer aprovação de ninguém. Ai, ai. Eu devia ter ido atrás de um body piercing pra tirar pra mim. Ai. Nossa, eu tô respirando melhor. Peraí, gente, não enxergo. Bom, primeiro piercing tirado. Eu acho que eu perdi a bolinha dele, cara. Eu tô com essa impressão. Não tá aqui, eu só tô vendo coisa mesmo. Essa joia aqui, ela é retinha, ela é de clique. Aí tu só vem aqui, tem aqui embaixo, em cima, e dá um clique e ela fecha. Mas não tô sabendo dar o clique, não. Não tô dando conta. Vou tirar o da língua agora. O vídeo será cortado, tá? Não quero que ninguém... Nossa, que cicatriz que vai ficar isso aqui. O bridge, então, vai ficar imenso. Mas tá bom. Ninguém mandou fazer. Bom, teremos mais de uma edição, porque eu derrubei meu celular no chão. Eu não era bom, ainda derrubo. Enfim, tá bom. Quebrei a tela de novo. Fazer o quê? Bom, eu vou... ver se eu consigo tirar agora. Aprendam, pessoal, se o seu piercing tá travado, papel higiênico.
Fiquei até as 11 tirando esse. Gente do céu. Pra pôr o bridge é uma delícia. Pra tirar é... Nossa. Ainda furei minha testa. Maravilha, viu? Nossa, tô até tonta. Não que eu já não seja naturalmente. Vamos pro último. Até esqueci de falar. Minha boca tá cheia de papel higiênico ainda. Credo. Enfim, 3 piercings, todos tirados. O bridge, o nóstril e o da língua. Enfim. Nossa, tá muito esquisito de falar. Meu Deus, eu tenho esse piercing literalmente desde os meus 14 anos. Tá estranho, parece que tá sem peso, sabe? Também, né, 6 anos com piercing é o mínimo que eu esperaria, né? Eu não consegui mais falar normalmente. Mas amanhã eu já acordo adaptada, é assim que funciona. Enfim, acho que o bridge vai me deixar cicatrizes. O nóstril eu acredito que vai sumir. E o da língua, bom, acredito que ele também vai deixar cicatrizes, né? Mas da língua ninguém percebe, inclusive eu tenho um projeto aí meu pro futuro. Que não vai dar nem pra perceber que um dia eu já tive piercing. Ai, credo. Ai, não consigo abrir o sofá. Bom, gente, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem precisou ouvir, espero que tenha agregado. Pra quem não precisa, espero que tudo aconteça de bom aí pra vocês, tá bom? Um beijo na teta esquerda. Até o próximo vídeo. É isso.